Queridos e amados irmãos, professores, alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, aqui mais uma vez estamos para juntos compartilharmos mais uma aula completa da nossa revista Betel Dominical. Sou o pastor Paulo Ricardo e nós estamos estudando a revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2024. Cujo tema é Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Nosso querido comentarista, Bispo Abner de Castro Ferreira, presidente da nossa Catedral Histórica das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira. Assembleia de Deus de Madureira, aqui no estado do Rio de Janeiro, também é o nosso presidente da Convenção Estadual e também segundo o vice-presidente da nossa Convenção Nacional, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, conferencista, jornalista, colunista do Jornal Dia, professor de diversas matérias acadêmicas, do que tange a teologia e outros assuntos também, bem como direito. É membro da Academia Evangélica de Letras no Brasil, tendo publicado pela editora Betel inúmeras obras literárias de cristianismo, falando sobre assuntos, direitos e outras questões más. Fico feliz de estar aqui hoje para comentarmos a aula de número 3, a lição de número 3, onde estudaremos as ordenanças para congregar e prestar culto racional. E diante disso, no próximo domingo, dia 21, estaremos em todas as nossas lindas igrejas testemunhando aquilo que o Senhor há de nos trazer. Costuma ser feriado dia 21, Alex está me dizendo, 21 de abril, feriado de Tiradentes, correto? É isso? Deus abençoe a todos. Então, se puderem estar, vai encaixar justamente no domingo e será uma oportunidade ímpar. Antes de iniciarmos o nosso texto áureo, eu queria fazer duas coisas. Primeiro, pedir que você comente, curta, compartilhe o nosso vídeo, faça este vídeo ser reverberado e também espalhado por todo o nosso povo e aqueles que precisam ouvir sobre a necessidade de cultuarmos, de estarmos numa igreja. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e garanta então a oportunidade de juntos edificarmos a casa de Deus. Queridos irmãos, nas minhas mãos está esta linda, magnífica, que é por si só já o melhor e maior manual que um homem pode ter, que é a Bíblia Sagrada. Nós estamos com a Bíblia do Culto em mãos, que é uma Bíblia que utilizamos como leitura didática na igreja, fácil, uma única versão, uma só maneira de, conjuntamente com a igreja, praticarmos a leitura congregacional. E em minhas mãos está não só a Bíblia do Culto, mas a Bíblia do Culto do Ministro. O que é a Bíblia do Culto do Ministro? Nós desenvolvemos esta Bíblia, que em uma versão menor, tem aqui comigo também, na versão letra gigante, ela contemplava também as mesmas funcionalidades que esta nova, extra gigante, para aqueles que se adaptam melhor a extra gigante. Nós temos algumas funcionalidades. Além de termos a letra extra gigante, a harpa cristã, corinho dos primórdios, dicionário e concordância bíblica, bem como as nossas liturgias ou a forma litúrgica como conduz algumas cerimônias. Casamento, culto fúnebre, aniversário de 15 anos, noivado, entre outras celebrações contidas no bojo da nossa tradição como ministros do Evangelho na denominação Assembleia de Deus ou qualquer outra que também compartilhe os mesmos valores, ideias e liturgias.
É uma Bíblia fantástica, temos em 2 cores, olha que linda! E vale a pena você adquirir a sua. A minha já está em minhas mãos e olha, um material fantástico. Você pode adquirir pelo nosso canal de vendas da editora Betel, que está disponível na tela. Entre em contato e garanta já a sua. Vamos então para nosso texto áureo que nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Livro, ou melhor, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 1. Vamos à verdade aplicada que nos diz: uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Mostraremos como objetivos desta lição que não devemos deixar de congregar. Vamos falar sobre não perder o desejo de congregar e vamos destacar que precisamos prestar um culto racional a Deus. Usaremos como base e texto áureo da nossa lição, o texto principal, para meditarmos de referência, é Salmos de número 84, os versos de número 3 ao 4 e também o verso de número 10. Usaremos também o livro aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Faça calmamente a leitura na sua casa, aborde os principais temas e extraia as principais e pertinentes questões que forem ao elevo e à sua edificação através do estudo. Nós temos as leituras complementares, vale a pena os professores observarem, incentivando as classes a terem um contato com a palavra de Deus semanalmente, diariamente, e assim a gente também tem sugestões de hinos, o motivo da oração, que nos arremete orarmos para os cristãos, para que não deixe de prestar culto com verdadeira adoração. Onde você estiver, vamos orar, vamos falar com Deus, Altíssimo Deus e Eterno Pai. Neste momento, com muita alegria, prestamos ao Senhor total reverência diante da Tua palavra, do ensino sistemático dela, onde buscamos nesta lição preciosa a importante ordenação que o Senhor nos deu de congregarmos, participarmos e nos integrarmos como membros de um corpo sólido e edificante, que é o corpo de Cristo. Te agradecemos por esta oportunidade e rogamos que aqueles que estão distanciados, que estão, Pai querido, com as suas almas abatidas, afastadas dos seus caminhos, que possam ser inundados, alcançados por sua eterna salvação a todos os homens que por Ti, e só por Ti, exclusivamente por Ti, creem e alcançam a graça remidora. Rogamos desta forma, pedindo que possamos juntos congregar até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, é comum que diante dos fatos e situações variadas da vida, nós tenhamos alguns obstáculos e algumas questões em que pessoas acabam se afastando dos encontros e das atividades habituais da igreja. No entanto, é fundamental nós reconhecermos que as adversidades e os desafios não devem servir de barreiras ou justificativas para que nós, como comunidade de fé, de amor, de carinho e de devoção a Deus, possamos nos afastar. Por isso, a jornada que temos hoje junto com a nossa igreja se torna essencial ao crescimento tanto espiritual e de sustentação como pilar de nossa fé. Especialmente nos momentos mais adversos da nossa vida,
onde precisamos de encorajamento, de força e de uma mão amiga que buscamos e conseguimos conciliar na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos. Para comentarmos o primeiro tópico, querido pastor Marcos Santana, que está aqui conosco, por favor, dirigindo a nos trazer a abordagem não deixando de congregar. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Eu inicio lendo o texto da introdução. Uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Estar reunido com o povo de Deus é bíblico. É importante nós ressaltarmos que não é um tema novo para a igreja. Não é uma ideia que nasceu nas lideranças das denominações de hoje. Nós veremos nessa lição uma sólida base bíblica sobre a importância do congregar. Eu compartilho com os irmãos um texto extraído da Didaquê. É considerada a obra mais antiga sobre as práticas da comunidade cristã, cerca de 60 a 90 depois de Cristo. No capítulo 4, no versículo 2, diz assim: todos os dias procurarás a companhia dos santos. E no capítulo 16, versículo 2, reuni-vos frequentemente para procurar a salvação de vossas almas, pois todo o tempo de vossa fé não vos servirá de nada, se no último momento não vos tiverdes tornado perfeitos. Eis aí uma instrução ainda na primeira geração da igreja sobre a consciência social dos primeiros membros da igreja. Mas também é uma admoestação contra uma tendência de se separar e viver um cristianismo isolado e fechado em si próprio. É interessante como hoje nós também encontramos esta tendência. Tópico 1, não deixando de congregar. É uma excelente oportunidade para estarmos reforçando este princípio bíblico, principalmente nesse tempo de crescimento verdadeiramente exponencial do número de pessoas consideradas desigrejadas. É tempo de nós estarmos esclarecendo, ensinando e lembrando aos membros da igreja que não há apoio bíblico sobre a ideia de uma vida cristã isolada, um viver cristão fechado em si próprio. Conforme a divisão que nós encontramos nesse tópico, nós vamos enfatizar respectivamente identificação, prioridade e comunhão. 1.1, identificação. A igreja, como um conjunto de pessoas, ela possui a identidade coletiva. Nós encontramos esta identidade coletiva identificada como corpo de Cristo. Essa identificação como corpo de Cristo, ela reforça a relevância de congregar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, diz: não haja divisão no corpo, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Irmãos, sem comunhão não há igreja. Romanos capítulo 12, versículo 5, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Igreja é local de edificação. Essa edificação, ela se dá com comunhão. É lugar de glorificar a Deus, adoração. É lugar de serviço, evangelização e fazer discípulos. Subtópico 1.2, prioridade. O texto da nossa lição menciona: esteja na casa do Senhor com espírito voluntário e com alegria no coração. Interessante
que aqui é uma questão de prioridade. Não é estar na casa do Senhor voluntariamente e com alegria, não é uma questão de ociosidade, não é uma questão de tempo vago, não se trata de ocupar o tempo, de cumprir um ritual. Conscientemente, o nascido de novo, ele prioriza momentos para estar reunido com o povo de Deus. É uma questão de prioridade. Consciente, o nascido de novo tem consciência acerca dos princípios bíblicos. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, nós encontramos nesse texto a responsabilidade para com o outro, a nossa responsabilidade em ajudar o outro, em animar o outro. Não se trata, evidentemente, de somente estarmos fisicamente num determinado ambiente. Não basta estar presente, é estar presente com atitudes que se esperam do nascido de novo de acordo com os princípios bíblicos. Tais atitudes são cruciais para a saúde espiritual do membro do corpo de Cristo. Ser ativo, participante, comprometido em uma igreja local é fundamental para a prática da fé e do amor mútuo. Irmãos, a nossa fé e o nosso testemunho cristão florescerão de maneira muito mais vigorosa em um ambiente de comunhão cristã. Por isso, se trata de prioridade. Vide a associação que a Bíblia faz do congregar com o retorno do Senhor. É interessante nós estarmos realizando esse link. Versículo 25 diz: ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, nós encontramos também essa conexão. Esse texto nos ajuda muito na necessária consciência, compreensão acerca da segunda vinda do Senhor. Essa expectativa, essa esperança deve resultar em nós em um comportamento ético, cuidadoso e padrões morais mais elevados. É preciso estabelecer prioridades no uso do tempo, de acordo com os princípios bíblicos. E, subtópico 1.3, comunhão. O texto da nossa lição nos diz assim: os membros do corpo de Cristo não podem viver separados, desunidos, com divisões. A comunhão e o amor fraternal devem basear a nossa vida espiritual. Precisamos viver em unidade, cooperar uns com os outros. Repito o que foi dito anteriormente. Não basta estarmos fisicamente no mesmo ambiente. Irmãos, interessante, há inúmeros, dezenas de imperativos de mutualidade no Novo Testamento. A comunhão bíblica, que deve ser, evidentemente, o nosso foco aqui, é caracterizada por princípios da mutualidade. Amai-vos, saudai-vos, cuidai, sujeitai-vos, perdoai-vos e muitos outros imperativos. A distância entre os irmãos, evidentemente, que dificulta a ação de estimularmos uns aos outros pela consideração e pelo exemplo, como nós vemos em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Eu extraio esses 4 aspectos aqui dessa referência bíblica. Primeiro, há uma responsabilidade social por parte dos membros do corpo de Cristo. Segundo, o texto ele aponta para um certo esforço de cada um. Requer um esforço, interesse, empenho de cada membro do corpo de Cristo. Terceiro, nós estarmos atentos às necessidades do próximo. E o quarto, isso aponta para uma ação em conjunto. Portanto, irmãos, onde existe comunhão, como resultado
da ação do Espírito Santo a ações corretas que manifestam mutualidade. Que o Espírito Santo nos esclareça, que o Espírito Santo opere na vida de cada membro da igreja, para que sejamos também agentes de comunhão e de mutualidade para a edificação da igreja e para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado. Aqui nós podemos abordar que os membros do corpo de Cristo não podem viver separados, desunidos ou com divisão. A comunhão e o amor fraternal deve ser a base sólida de nossa vida espiritual. Por isso precisamos de unidade e, vivendo em unidade, cooperar um com os outros. Queridos irmãos, pastor Marcos nos ensinou que a palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Vamos ao tópico de número 2, onde abordaremos não perdendo o desejo de congregar. E eu convido para estar conosco aqui neste exato momento, pastor William Barros, que estará nos conduzindo sobre esse prisma de não perder o desejo de congregar. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. É uma honra e um privilégio poder chegar até você mais uma vez. Meus irmãos, quero louvar a Deus pelo carinho que eu tenho recebido em todas as igrejas onde eu tenho passado. E louvar a Deus de coração por todo o amor e carinho que venho recebendo de cada irmão que no final do culto sempre me procura, dá um abraço e parabeniza pelas aulas aqui da EBD. O meu tópico 2, depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana, é um tópico muito importante. Nós vamos falar sobre não perdendo o desejo de congregar. Eu queria começar a minha ministração fazendo uma pergunta muito objetiva a você. Você conhece alguém que diz que é crente, mas não congrega em lugar nenhum? Você conhece alguém que visita igrejas, participa de campanhas, etc., buscando vitória, buscando bênçãos, mas também não tem nenhuma igreja? Você mesmo que assiste a aula agora, nesse momento, qual é a sua igreja? Você tem um lar espiritual? Você congrega em uma igreja? Você está debaixo de uma cobertura pastoral? Ou você só se limita a visitar igrejas ou assistir cultos online em casa? Essa é uma pergunta muito séria, muito importante. O salmista vai dizer algo muito importante em relação a isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A partir dessa ideia, desse princípio, repito, depois de tudo que já aprendemos aqui com o pastor Marcos, a gente olha e pensa, quais são os motivos que levam pessoas a abandonarem as igrejas? Nós hoje, por exemplo, temos um país de desigrejados hoje. São milhões de pessoas que não frequentam, não congregam em lugar nenhum. Eu estava, enquanto me preparava para ministrar aqui, eu li matérias, tanto de jornais seculares, como do nosso meio evangélico, que falam justamente da crescente parcela da sociedade brasileira que se define como cristã evangélica, mas que não congrega em lugar nenhum. E olha que coisa interessante, quais são os motivos? Alguns acabam dizendo que se aborreceram, se entristeceram com o pastor da igreja, se feriram ou tiveram um estresse muito forte com irmãos. Alguns acabam, junto a isso, dizendo, Deus me livre igreja, é só problema, é só isso e aquilo, é contenda, fofoca e não sei mais o que, eu prefiro não me envolver, eu só quero só seguir Jesus. E cada vez mais você vai ouvindo coisas parecidas como essa. Na nossa lição, no tópico 2.1, o nosso autor vai falar sobre as consequências ao deixar de congregar. Ele vai enumerar uma lista aqui e eu vou fazer questão de ler com vocês, já que já está pré-estabelecido aqui de forma ordenada. A primeira ele vai dizer, ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do diabo. Ou seja, congregar é importante porque fortalece a nossa vida espiritual. Eu pergunto quem assiste essa aula, quem já não foi a um culto? Você estava se sentindo muito vazio, frio, sem forças, e ali Deus restaurou você. Agora imagine se você estivesse em casa assistindo toda uma temporada de uma série. Você teria recebido isso? Nós seguimos aqui, o nosso autor, o bispo Abner, vai dizer mais. Ele enumera uma outra consequência. Deixar de congregar
já é uma cilada do inimigo. E mais ainda, ele vai mostrar uma terceira que em sequência a essa se soma. Perdemos a comunhão dos irmãos. Deixamos de participar da ceia do Senhor. Deixamos de trazer todos os dízimos à casa do tesouro. A glória que desce na igreja não desce em qualquer lugar. Deixamos de participar dos cultos em conjunto e de estimularmos uns aos outros. Deixamos de ter um pastor que vela pelas nossas almas e que é o nosso guia. Ficamos sem um pronto-socorro ou uma UTI para as horas de coma espiritual. Irmãos, a lista é enorme de consequências do que a gente perde por não congregar, não ter um lar espiritual, não ter uma igreja. Você vai encontrar muitas pessoas aparentemente bem intencionadas, que têm uma fé genuína, que demonstram muita confiança e conhecimento na palavra de Deus, mas que estão longe de congregar em uma igreja. E, irmãos, as razões listadas aqui, que mostram o que acontece com uma pessoa que deixa de congregar, irmãos, são tiradas da prática do dia a dia. Aqui não é teoria. Quando você congrega, você aprende a lidar e ter comunhão com seus irmãos. Isso é muito importante, porque os dons estão distribuídos na igreja. Deus não vai dar os 9 dons do Espírito Santo para uma pessoa. Você pode orar 3 horas por dia, jejuar 3 dias em sequência, sem comer nada, em jejum absoluto. Deus não vai lhe dar a manifestação dos dons, todas. Por quê? Nem de todos os ministérios do Espírito. Vejam que a Bíblia diz que os dons e os ministérios são do Espírito Santo. E ele reparte como quer na igreja. E ele diz que a um a palavra da ciência, a outro a palavra da sabedoria, a outro discernimento de espírito. Por quê? Para que a igreja seja um corpo. Para que a gente seja rica e abundantemente edificado. Deus não vai dar tudo para uma pessoa. Então tem coisas que você só terá congregando. Só receberá congregando. Você, por mais que você busque a Deus, Deus nunca vai lhe revelar tudo. Tem chaves tremendas na sua vida que a chave está na mão de outra pessoa. Deus nunca vai lhe entregar a chave na sua mão. Se você não congrega, você vai perder grandes oportunidades. Vai deixar de ser edificado. Irmãos, e vejam, toda vez que uma pessoa está vivendo em comunhão, o desejo dela é estar na casa de Deus. Quando eu me converti, quando eu realmente tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu era adolescente, eu tinha 14 para 15 anos de idade. Eu lembro que eu tinha chegado de uma viagem que o grupo de adolescentes havia feito para São Paulo, para Perus, em São Paulo. Era um congresso. E Deus marcou a minha vida ali, marcou a vida de vários outros jovens. E 6 dias depois, no culto de sábado, num ponto de pregação, numa igrejinha. Incrível, quando eu fui lá, eu nunca tinha ido. Mas eu estava com sede, eu queria estar na casa de Deus. Eu sentia falta da presença de Deus. Sabe, meus olhos lacrimejavam quando eu lembrava do que eu tinha vivido. E eu não queria perder aquilo. E o meu coração me impulsionava a ir para a igreja. Quando eu cheguei lá naquele culto, naquele ponto de pregação, que não cabia mais de 30 pessoas. Incrível, quando eu chego lá, com quem eu me deparo? Com todos os outros que haviam ido comigo no culto. Todos eles sentiram a mesma coisa. Eles queriam estar lá, sede de Deus, vontade de cultuar, vontade de adorar o Senhor. Esse é o padrão de um cristão que vive em avivamento. Então, irmãos, não permita que estes e outros motivos, qualquer, como nós vimos na introdução, levem pessoas a se afastar da presença de Deus e deixar de congregar. Porque, como vimos no tópico 2.1, as consequências são terríveis e podem ser fatais. No nosso tópico 2.2, o bispo Abner vai acrescentar por que alguns abandonam a igreja. E aqui, resumindo esse ponto, irmãos, muitas pessoas acabaram abandonando a igreja. Primeiro, por falta de maturidade espiritual. O que significa isso? Irmãos, a igreja não é o jardim do Éden. A igreja também não é o céu. Você vai ter que lidar com pessoas. Você vai ter que conviver com gente difícil. E é possível que você mesmo seja uma pessoa difícil de lidar. A igreja, assim como ocorre com a família,
é uma ótima oportunidade de ser lapidado no seu caráter, de lidar com gente. Tem pessoas que me procuram e falam, eu me decepcionei com fulana. Eu não esperava aquilo do fulano. Ah, fulano é muito difícil. Irmão, mas não é assim no local de trabalho, não é assim em qualquer área da vida. Você não tem que se adaptar, se moldar. Irmão, vai indo, vai encaixando, vai resolvendo as arestas para poder viver junto. Não é assim a vida? Não é assim o casamento? Não é assim pais e filhos? Tudo na vida não é assim? Relacionamentos. É incrível que pessoas, quando vêm para a igreja, acham que vai ser um relacionamento angelical. Ali tem gente. Não precisa ir longe, não. É só você fazer uma viagem num final de semana, num ônibus com uma turma da igreja, você já descobre quem é fofoqueiro, quem fala muito, quem reclama demais, quem é murmurador. Rapidinho você descobre os defeitos de cada um, irmão. Basta fazer uma viagem no final de semana. E qual é a solução? Abandonar a casa de Deus, sair da igreja, procurar uma igreja que não tenha isso? Como se isso fosse possível? Não. Congregar, amar a Deus, amar seu irmão, amadurecer. Tem coisa que não dá para falar naquela hora, tem que esperar o momento certo de falar. Tem coisa que não vai resolver de cabeça quente. Espera 3 dias, espera esfriar a cabeça, depois mexe com aquilo, aprender, começar a ter sabedoria, conviver, amadurecer. Muitas pessoas acabaram esfriando também na fé e por isso abandonaram a casa de Deus, por isso abandonaram a igreja. Quando pessoas deixam de ir para a igreja, para ir para o futebol ou para assistir um jogo, quando o time é mais importante do que o culto, irmão, em nossas igrejas, por exemplo, na Copa do Mundo, por exemplo, teve aqui no Rio de Janeiro, final de Copa do Mundo, dependendo do local da igreja, igrejas que fizeram o culto mais cedo, por causa justamente do perigo da violência. Pessoas fecham rua, bebem e etc. Mas, irmão, tem igrejas, olha só, que deixaram de ter culto porque ia ter jogo do Brasil. Gente que deixou de ir para a igreja porque era final de campeonato carioca. Irmão, isso é inadmissível. Quando isso acontece, está nítido que Deus já não é o primeiro lugar. Virou uma idolatria. Eu já vi pessoas saírem do culto para ir lá fora, para poder olhar o celular, para ver como é que está o resultado do jogo. Eu estou dando aqui apenas um exemplo, irmãos. Isso ocorre por quê? Esfriamento. Quando o culto já não é tão interessante, em muitos casos, é o esfriamento. E nesse caso pode botar a culpa em qualquer coisa, mas é impossível que um cristão que viva em avivamento, está cheio da presença do Espírito Santo, não tenha sede de adorar, de louvar, de estar na igreja, de louvar o Senhor. E muitas vezes a gente ataca o inimigo errado. Nesse caso, o que se precisa é voltar e descer à casa do oleiro, voltar ao primeiro amor. Nosso tópico 2.3 vai falar, aprendendo com o exemplo de Jesus. Jesus foi para o templo aos 12 anos. Provavelmente ali a Bíblia reporta o bar mitzvah de Jesus. Numa outra ocasião a gente fala um pouco sobre isso. A Bíblia mostra os discípulos indo para o templo. Pedro e João, pelo poder do Espírito Santo, curando o coxo, indo para o templo na hora da oração. Então, congregar, ir para a igreja é muito importante. Eu termino a minha participação dizendo a cada pessoa que está aqui, irmão, não leve de forma mecânica a sua vida espiritual. Tudo bem que tem dias que você não tem vontade de ir. A tua carne não quer ir. Tem dia que você está cansado, tudo que você quer é só silêncio e parar. Mas é nesses dias, são nesses momentos que Deus vai tratar você, renovar você e levar você a um outro nível. E você vai poder ver com seus próprios olhos a diferença depois de um culto como esse. Não perca o alegrime quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não desista de servir a Deus. Vá em frente. Que esse domingo seja um dia diferente na sua vida e que possamos ficar firmes. Conhece alguém desigrejado? Convida essa pessoa para ir para a igreja. Você está querendo desanimar? Nada disso. Vamos para a igreja hoje. Vai buscar a Deus. Tua bênção está lá. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Querido pastor William Barros, muito obrigado por vossa colaboração aqui. E muitos se decepcionam com diversas situações humanas. Nós somos uma organização e um organismo. Como organização, é suscetível de falhas. Como organismo, é muito provavelmente algo que não vai haver, porque é o dono do culto, o dono da igreja, ele é perfeito. Portanto, aquilo que nós falamos como organismo vivo de Cristo, nós sabemos que não há problema. Como organização humana é falível, mas ante a qualquer coisa, devemos entender a importante missão e lição que temos junto com Cristo, para Cristo e por Cristo. Portanto, se você se decepcionou com alguém, por gentileza, neste exato momento, redirecione os seus olhos e sua vida espiritual para poder entregar ao Senhor não só a sua vida, o seu coração, metade dele, inteiramente você entrega ao Senhor tudo. E só a Ele, com Ele e para Ele, viva obedecendo às instituições, no que for pertinente, tolerando e sendo flexível com aquilo que é pertinente e sempre pedindo a Deus o direcionamento às nossas lideranças e também àqueles que exercem o papel vital de nos ajudar na nossa caminhada de fé. Vamos ao tópico de número 3, mas antes ele nos ensinou que o culto não é para o homem, mas sim para o Senhor Deus. O tópico de número 3 abordaremos oferecendo um culto racional. Queridos irmãos, no contexto de Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, a palavra culto, traduzido do grego, é latreia, que se refere a uma adoração a Deus. Em algumas outras traduções, nós encontramos a expressão vosso culto racional. Aqui, racional quer dizer algo, ou significa que é derivado da razão ou do raciocínio, algo que é feito com uma compreensão, com uma inteligência. O 3.1, nós abordaremos sobre o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que Deus espera de todos nós. Romanos, do capítulo 12, versículo de número 1 ao 2, todos somos convidados a oferecermos a Deus um tipo especial de culto. Aqui, descrito de maneira muito profunda e pessoal, como deve ser esse culto. Número 1, primeiro, nós devemos nos apresentar a Deus de maneira ativa, fervorosa, ou seja, precisa estar vivo, colocando todo o nosso coração, vigor, na nossa entrega total de adoração a Deus. Isso significa ir além de uma fé superficial, viver a entrega total e a paixão que gere um compromisso. Segundo lugar, nos convida a sermos santos. Nosso culto deve ser puro, dedicado, livre de qualquer profanação ou contaminação. Implica dizer aqui que a adoração que vem de um coração limpo, sem irreverências ou invenções que acabam desviando o foco da verdadeira adoração a Deus. E terceiro, o apóstolo Paulo nos chamará a atenção a vivermos e prestarmos um culto, porque a adoração é uma forma contínua de vida e não um momento atrelado. É uma vida que precisamos ter de adoração, agradável. É o terceiro ponto que eu quero abordar. A adoração que agrada a Deus é aquela que ela é oferecida de boa vontade, com sinceridade, e não como um fardo pesado. Ela deve ser uma expressão autêntica de nosso amor, de gratidão, envolvendo o nosso ser, o nosso corpo, alma e espírito a uma entrega livre e espontânea. Se você observar o 3.2, nós vamos começar a abordar que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Então, dentro desta situação de procura de Deus, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, 3.2,
ele vai abordar justamente que Deus, ele exige de nós uma adoração exclusiva. O nosso Deus exige que nós façamos reflexões e compreendemos que ele merece toda honra, glória, majestade e louvor. Portanto, a adoração e exaltação a Deus é soberana, absoluta, sobre qualquer coisa, além de ser ele o único possuidor dos atributos de onisciência, onipresença e onipotência. Deus detém também a qualidade que torna digno a razão pelo qual nós cultuamos. Ele permite que haja uma dedicação de honra e nos incentiva a isso. Jesus Cristo nos orientou a isso. A Ele nós dirigimos o culto. Unicamente a Ele, reconhecendo a sua autêntica posição singular, suprema, sobre nossas vidas e também sobre todo o universo. O 3.3 nos ensina: só ao Senhor adorarás e só a Ele prestará cultos. Nós adoramos e amamos, mas adoramos unicamente a Deus e amamos as pessoas. Agimos com fidelidade a Deus e lealdade aos homens. Por isso, Deus espera de nós que tenhamos a qualidade de entregar a Ele aquilo que lhe compete. O principal problema do povo no deserto acendia-se pela depravação e prostituição espiritual. Quando há um desvio de caráter espiritual nesse aspecto, há também um desvio de caráter moral e ético. Quando nós nos dedicamos a prestarmos ao Senhor um culto, nós devemos ter consciência que Ele não aceita, na sua essência, ser dividido. Portanto, toda a honra e toda a glória é dele. Quer um outro ponto vital, quando Elias está no Monte Carmelo e diante dos profetas de Baal, ele vai fazer uma indagação e vai dizer: a quem vocês querem servir? Não há como servir dois senhores. O próprio Cristo vai dizer isso mais adiante, dizendo que você, servindo a um senhor, magoa ao outro. Mas o X da questão no Monte Carmelo é: se vocês são de Baal, sejam de Baal. Se vocês são de Deus, sirvam a Deus. A questão que o Senhor exige é que nós tenhamos uma adoração única a Ele. Foi essa uma das atribuições dos 10 mandamentos dispensados ao povo de Israel. Ele disse: só a mim adorarás. Só a Deus nós devemos adorá-lo. E é isso que traz. Nós devemos talvez homenagear pessoas, mas adorar unicamente a Deus. Amar pessoas, mas adorar unicamente a Deus. Então, em nome de Jesus, onde você estiver, seja perto, seja longe, essa lição nós exploramos aqui a importância essencial da comunhão dentro de estar em um conjunto, uma eclésia, uma comunidade cristã, evidenciando uma mutualidade, o ato de suportar, perdoar, exortar um ao outro, torna-se crucial para a prática da vida cristã. Então fica claro aqui para nós que o cristianismo não é apoiado pela existência isolada de uma prática de relação única e exclusivamente de alguns irmãos, mas de todos que possuem fé. E essa dimensão para viver em uma comunidade de fé na vida cristã está profundamente entrelaçada com a adoração a Deus de maneira plena e sincera. Afinal de contas, que aqui a gente tira uma noção que Cristo nos unifica e, portanto, somos unificados por Ele, para Ele, e somos parte de um mesmo corpo, chamados para viver em uma harmonia, refletindo o amor, a glória de Deus no mundo, e nos incentiva a cultivar essa comunhão não apenas como uma recomendação, mas sim sendo um eco
de um coração voltado ao Evangelho, ressoando o chamado daquilo que Deus nos deu para sermos dele e só dele. Eu ensinei que devemos oferecer um culto agradável ao Senhor Deus e racional. Queridos irmãos, nós já vamos ficar por aqui, vamos à aula de número 4. Antes de orarmos, eu gostaria que você deixasse aqui o seu joinha, o seu like, ou que você se inscrevesse em nosso canal, você aproveitasse todo o espaço da Editora Betel para lhe dar o subsídio necessário para a boa e excelente aula. Eu agradeço os companheiros, vou pedir para o pastor William Barros dirigir a Deus a oração e já volto para me despedir de vocês. Oremos, meus irmãos, agradecendo por mais esta aula e que possamos manter viva em nós a chama do alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, guarda-nos, Senhor, e que possamos, ó Deus, sempre manter acesa em nossa alma, no sacrário de nossa alma, o lampejo da fé, a chama do teu Espírito e a vontade, a alegria de cultuar, de adorar e te servir. Nós te pedimos isso, Senhor. Abençoa o nosso culto esse domingo e que possamos ter, ó Deus, um domingo muito abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação. Aula 4, que será ministrada no dia 28 de abril, neste domingo precioso, teremos a ordenança quanto à contribuição financeira. Será um período muito válido para que você também esteja conosco, compartilhando, recebendo e sendo instruído com base na palavra de Deus. Muito obrigado, encerramos por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.